A proposição 8.9, ela afirma que todo triângulo está inscrito em um círculo. Então, isso significa que é possível traçar um círculo de forma que os três vértices desse triângulo estejam em cima do círculo. Para que isso seja possível, nesse triângulo ABC do desenho, a gente precisa encontrar um ponto que ele tenha a mesma distância de A, de B e de C, para que ele seja o centro desse círculo. Porque se os três pontos estão sobre o mesmo círculo, significa que os três estão à mesma distância do centro. Então, para isso, a gente vai primeiro traçar duas retas. Então, aqui uma reta M, que ela vai passar pelo ponto médio do lado AB e ela vai ser perpendicular a esse lado. Então, aqui a gente tem uma reta M e o ponto médio desse lado AB, que é onde a reta corta esse lado, a gente vai chamar de M. Então, aqui a gente traçou essa reta de forma que ela seja perpendicular ao lado AB. A gente vai traçar também uma reta N, passando pelo ponto médio do lado BC, então aqui. E essa reta N também vai ser perpendicular aqui ao lado BC. Então, a reta N e o ponto médio do lado BC a gente chama de N. Essas duas retas, elas estão se cruzando em um ponto que a gente vai chamar de ponto P. A gente vai mostrar agora, então, que esse ponto P, ele está à mesma distância de A, de B e de C. Então, para isso, a gente vai unir o ponto P com os três vértices. Então, aqui, a gente une PB, PA e PC. Então, a gente vai mostrar que os segmentos que a gente traçou unindo esse ponto P aos vértices, que são AP, BP e CP, a gente vai mostrar que esses três segmentos são congruentes, o que significa que os três vértices estão à mesma distância do ponto P e, portanto, o ponto P é o centro do círculo em que esse triângulo está inscrito. Então, é isso que a gente vai mostrar. Então, aqui a gente sabe, primeiro, que o ponto M, ele é o ponto médio do lado AB. Isso significa que AM e MB têm a mesma medida. Então, a gente tem aqui também que essa reta M, ela é perpendicular a esse lado AB. Então, a gente vai conseguir aqui comparar os triângulos APM e BPM, que são os dois triângulos que foram formados aqui quando a gente traçou a reta M e uniu PB e PA. Então, primeiro é isso que a gente vai mostrar, que APM e BPM são congruentes. De fato, eles são congruentes pelo caso lado ângulo lado, porque a gente tem, primeiro, o lado AM e o lado MB são congruentes, porque o M é ponto médio de AB. A gente tem este ângulo que é reto, então ele é congruente nos dois triângulos. E o lado MP, ele é um lado comum aos dois triângulos, então ele é congruente.
Dessa forma, nós temos então a congruência lado, ângulo, lado, e aqui lado, ângulo, lado. Então, dessa congruência aqui, a gente consegue concluir que todos os lados desses dois triângulos são congruentes, têm a mesma medida. Aqui a gente já usou, a gente já sabia, né, antes de provar a congruência, que AM e BM são congruentes, o MP é congruente porque é comum, então só nos resta que AP e BP são congruentes. Então, daqui, a gente tira que AP e BP são congruentes. Agora, a gente vai olhar para o outro par de triângulos retângulos que a gente tem aqui. Então, quando nós traçamos a reta N, BP e CP, a gente obteve o triângulo BPN, que é retângulo em N, e CPN, que também é retângulo em N. O ponto N é ponto médio do lado BC. Então, isso significa que BN e CN têm a mesma medida. Então, a gente vai provar que BPN e CPN são congruentes. E, analogamente ao caso que a gente acabou de mostrar, eles também são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, a gente tem aqui o lado BN e o lado CN são congruentes, porque o N é ponto médio de BC. Aqui, nós temos dois ângulos de 90 graus, que são congruentes, e o lado PN é um lado comum aos dois triângulos. Então, a gente tem lado, ângulo, lado, e aqui lado, ângulo, lado. Então, fica provado também essa congruência. E aí, a gente sabe que, como eles são congruentes, todos os seus lados têm a mesma medida. Então, BN e CN a gente já sabia que são congruentes. O lado PN é comum aos dois triângulos, então, só nos resta que BP e CP são congruentes. Então, a gente tem que AP é congruente a BP e BP é congruente a CP. Então, disso tudo, a gente pode concluir que AP é congruente a BP, que é congruente a CP. Logo, então, a gente tem que o ponto P ele está à mesma distância dos três vértices do triângulo e, portanto, ele é o centro do triângulo, ele é o centro do círculo aonde esse triângulo está inscrito.